Olá! Estamos aqui novamente com aqueles nossos bate-papos gostosos com espíritas progressistas do Brasil. Hoje eu tenho a alegria de conversar com a Ângela Moraes, de Goiânia, né, Ângela? Isso, Goiânia, bem no Goiânia. Centro do Brasil, Suzana. Que querida! Goiânia, Goiás. Ângela, querida, seja bem-vinda a esse nosso cantinho de conversa e te apresenta para a comunidade e aí a gente vai começar nosso tricô. Tá, ok. Bom, primeiramente eu quero agradecer, né, o convite da Suzana para estar aqui com vocês. É um prazer, né, fazer esse bate-papo aqui, fazer essa troca de experiências, né, compartilhar ideias. Isso é bastante, assim, alegra, né, a nossa noite, o nosso dia. Apesar de distantes, a tecnologia nos possibilita isso, né, Suzana? Ah, é verdade. Então, eu sou a Ângela Moraes, eu sou aqui resido aqui em Goiânia. Profissionalmente, eu sou professora lá da Universidade Federal de Goiás e, recentemente, nós fundamos com um grupo aqui de amigos e alguns pesquisadores a AEFOS, que é a Associação de Pesquisas Espíritas em Ciências Humanas e Sociais. Então, mas assim, a gente já vem, né, de uma longa trajetória espírita aí que a gente vai depois conversar com vocês sobre essa trajetória. Sim, né? A EFOS tem uma história linda. Eu já conversei com o Franco Pimentel, que também é da EFOS, e o nosso querido Elias, né? O nosso Elias Moraes. Ângela, deixa eu te contar, e eu cometendo a maior gafe achando que tu e o Elias eram irmãos. Tu acredita? Olha, todo mundo pensa que é. Eu acho. Eu dizia, mas a tua irmã, e ele dizia assim, mas de que irmã que tu tá falando? Ah, Ângela! Aliás, e aí interessante, Suzana, é que a gente se conhece há muitos anos, da época ainda que eu frequentava a mocidade, com 17 anos. São irmãos espirituais mesmo. Né? A gente sempre esteve juntos aí. Que bacana, né? Isso, que bacana. Às vezes somos até parentes, né? Porque vai saber, né? Vai puxar uma árvore genealógica daqui a pouco, né? Ninguém nunca investigou, mas eu considero irmão mesmo. Que lindo! Ângela, eu sempre pergunto para os convidados e convidadas aqui desse nosso espacinho, eu digo espacinho porque o meu canal é titiquinho, é assim pequenininho, mas é limpinho e querido e gostoso. E eu pergunto como é que o espiritismo surgiu na tua vida, e as histórias são sempre muito bacanas a gente acompanhar. Conta pra gente um Nossa, pouquinho. Vamos lá, Suzana. Eu tinha 6 anos de idade. Sério? Isso aconteceu, porque eu cheguei a ser batizada na Igreja Católica, minha mãe era muito católica, né? Mas aí meu pai, ele começou a ter, assim, algumas experiências interessantes, inclusive com comunicação de espíritos, né? Uau. Começou inicialmente na Umbanda, e aí depois ele quis, né, frequentar mais, até porque ele participou de um grupo de espíritas que, né, eram kardecistas, então ele logo se transferiu, né, assim, começou, né, a exercitar a mediunidade, a trabalhar com isso, mas dentro dos moldes espíritas. E é interessante porque a nossa família passou, assim, por umas questões aí envolvendo obsessão. Então, as minhas irmãs tiveram problemas assim consideráveis. Eu falo que eu nasci dentro do espiritismo raiz, porque era aquela época que se fazia reunião espírita dentro de casa mesmo, né? Sim. Com manifestações. Então, eu nasci nesse meio, tá? Depois, assim, com essa idade de 6 anos, né, a gente já era espírita, minha mãe também se tornou espírita, a gente começou a frequentar o centro, e aí aquela trajetória mais ou menos tradicional, e é você ir para a evangelização, né? Aí fui para a mocidade, fui para a mocidade, cheguei a ser presidente de mocidade, mas o interessante é que eu tive a trajetória mais marcante foi dentro da Federação Espírita, né, do Estado de Goiás. A Federação? Sim. Foi lá que eu conheci o Elias, né, o meu vulgo irmão. Sim!
E o Luiz Ignazzi, que também é muito conhecido, Ah, né, de sim, sim, vocês. falei com ele também, querido. Então, nós somos, assim, a nossa juventude foi ali, né, dentro da federação, e eu me liguei, basicamente, aos trabalhos de divulgação doutrinária, né? Se chamava divulgação, e mais tarde denominou-se aí trabalhos de comunicação social. Então, dentro da federação, a gente chegou a trabalhar, né, com o jornal Goiás Espírita, que é um jornal muito, né, tem várias décadas, né, que ele existe aqui em Goiás. Sim, e vocês tinham uma coluna. Sim, tínhamos programas de rádio, e tínhamos também, inauguramos um programa de televisão bastante interessante, pioneiro para a época, que era o Espaço Espírita, mas era um espaço em que a gente discutia questões contemporâneas, questões sociais, para tentar, já naquela época, dialogar, né? Sim, Com as já ideias estavam fazendo o que nós estamos espíritas. fazendo hoje. Sim, sim. E aí, assim, depois, assim, as pessoas começaram a sair da federação, eu também me desliguei um pouco. Aí eu fui para estudar, né? Porque eu tive que fazer mestrado, doutorado, até porque eu estava seguindo carreira acadêmica. E nesse espaço de tempo, né, que eu estive um pouco mais afastada, eu fiz também outros trabalhos, né? Eu ingressei num grupo ecumênico chamado Irmã Natália, que era um grupo, né, que fazia trabalhos sociais no antigo lixão de Aparecida. Aparecida de Goiânia é uma cidade, né, do entorno aqui de Goiânia. Então, foi uma época também, né, que esse trabalho social me chamou muita atenção, porque a gente encontrou uma realidade, uma realidade muito, muito triste, né, que a gente encara ali. E hoje, o que eu faço hoje? Né? Hoje, basicamente, eu faço algumas palestras, faço um trabalho também voluntário num hospital psiquiátrico chamado Batuíra, aqui em Goiânia. Sim. E me dedico mais especificamente à EFUS, né? E a EFUS, ela tem também um trabalho interessante, que a gente faz um grupo de a gente tem um grupo de estudos que funciona dentro da PUC Goiás. Inclusive, a gente está agora já elaboramos, né? Agora nós estamos no processo de passar pelo Comitê de Ética um projeto sobre estudo de mediunidade, mas dentro da universidade. Ai, tá? Que coisa linda! Então, provavelmente a gente deve se dedicar a isso mais fortemente a partir do final desse ano e a partir do ano que vem. Então, assim, eu tenho me dedicado mais, Suzana, a essa relação, né, esse intercâmbio com a ciência, para tentar compreender o espiritismo com novos olhares, vamos dizer assim, dentro das ciências sociais, que é a minha área, né, porque eu sou formada em jornalismo, que é ciência social aplicada, né? E tenho feito também aí várias pesquisas, mesmo dentro da universidade, mas que se desloca um pouco, né, para essa questão social, e aí a gente tenta aliar isso com nosso trabalho espírita. Nossa, Ângela, eu vou acompanhar esse trabalho de vocês de perto. Porque nós também queremos. Não, nós vamos trazer aqui mais menina, eu já estou até tendo ideias. Que ótimo. Sensacional isso, Ângela. Vamos precisar de voluntários médicos, inclusive, para desenvolver essa pesquisa. Nossa, já tive um insight. E aí, Suzana, por que eu acho isso assim interessante? Não é que não tenha validade outras pesquisas que são feitas no âmbito, né, interno mesmo do movimento espírita sobre mediunidade, mas é porque fica registrado dentro da academia, né, mais um trabalho, né, nessa área, e isso afasta um pouco o preconceito, né, que a gente já enfrentou no passado, hoje muito menos, né, mas já enfrentamos muito preconceito nessa área, e aí esses diálogos vão sendo possíveis, né, a gente vai crescendo junto ali. Exatamente. E esse era o sonho de Kardec, né? Que se continuasse o trabalho do estudo e da pesquisa.
Pois é, e Nossa, é muito inspirado nisso, sabe? Assim, sim. às vezes a gente estuda Kardec e fica muito assim, concentrado no conteúdo, sem olhar exatamente os passos, os procedimentos, os métodos que ele adotou e essa visão que ele tinha para a época de Uhum. aliança com a ciência. Então, assim, E a questão aqui, mediúnica, né, Ângela, acaba isso. a gente não abordando tanto, porque a gente fica na parte teórica, né, Exatamente. filosófica. E é assim, é uma área que ainda precisa muito de desbravamento, vamos dizer assim, né? Porque você tem poucas, mas se você tem algumas pesquisas sobre o espiritismo, mas estão muito ali na área da medicina, da terapêutica, Uhum, né? da Ou da cura. psicologia, né? Mas nas ciências sociais é muito pouco, né? O Sim, que se tem pesquisado. Então, eu acho que a nossa contribuição, se houver, né, se a gente for bem sucedido, vai ser serão. realmente nessa área. Serão, já vou começar a pensar positivamente, mandar aqui do sul os bons fluidos para vocês, queridos. Pois é. Vão conseguir, com certeza. Olha, quando a gente já estiver na época de buscar médiuns voluntários, eu vou entrar em contato com Por vocês, tá? favor, por favor. Para que vocês nos ajudem, né, também. Sim, sim. Nós temos, olha que bonito, nós temos um grupo de irradiação mediúnica, irradiação, né, para pessoas doentes, para desencarnados e tal, e são médiums, né? Então, nós estamos, eu aqui no Rio Grande do Sul, um companheiro lá em Fortaleza, outra em São Paulo, e a minha filha que mora nos Estados Unidos. E nós nos juntamos e fazemos isso pelo. Olha a audácia! Fazemos isso pelo Zoom. Que Tu bacana! precisa É ver uma experiência muito interessante. lindo, lindo. As manifestações que acontecem são de arrepiar. Um troço, sim, incrível, incrível. Mas a gente começou meio tipo, vamos tentar, vamos ver no que dá. Estamos há 1 ano e meio, E praticamente. deu, né? E deu, guria, e deu. Ah, que Muito bom, legal, eu fico muito feliz, lindo, viu? muito A lindo. tecnologia ela tem seus problemas, mas ela tem muitas vantagens, né? Ela Claro, praticamente isso era impensável, né? Há sim, 20 anos atrás, 30 anos atrás. essa conversa que a gente está tendo hoje, olha que lindo, né? Podendo contar essas novidades para as pessoas, tu lá em Goiás, morrendo de calor, eu aqui, igual um pinto na estufa. Eu tô até com as bochechas vermelhas, porque a lâmpada tá forte aqui na minha cara. E morrendo de frio. E isso é lindo, sabe? A gente tem que aproveitar né? essas ferramentas todas. Muito, Essa aproximação, né? sim. Eu ia comentar contigo que eu fiz alguns vídeos sobre o trabalho do CPDOC de Santos. Sim. Eles se voltaram mais, um trabalho científico também de pesquisa, Uhum. mais para a mediunidade. Muito legal, muito bacana, assim, tudo documentado também. Pois é, a gente tem que adensar, né, esses Sim, estudos, esse né? pessoal, Ângela, vocês podem contar com ele. Eu já estou até falando por eles, mas eles se colocam, eles são Não, com sensacionais certeza, com para certeza quando a gente vocês vai precisarem, compartilhar umas ideias aí. né? Claro, a gente tem que se unir mesmo. E me conta, Sim. espiritualmente, tu já experimentou assim mediunidade ou algo parecido? Como é que foi assim a tua Interessante, história? assim, essa mediunidade, assim, que as mais badaladas, vamos dizer assim, né, que é Sim, mais psicofonia, ostensivo. psicografia, não, tá? Eu sempre atuei na área do passe. Então, assim, Uhum. sempre gostei, assim, eu sinto, né, que eu produzo bastante ali naquele momento, que é o que eu faço também nesse hospital psiquiátrico, né? Sim, Mas o restante é mais leitura e estudo, né, sobre a sim. mediunidade, tá? E- Sim. sim, sim, sim. Eu não, eu nunca tive assim muito interesse pelo fenômeno espírita nesse
nessa curiosidade, embora eu tenha vivenciado muito isso na minha infância, né? Pois é, eu fiquei curiosa por causa do teu pai, né? Exatamente, né? E ele, assim, o meu pai, ele é muito grato, porque mesmo dentro do espiritismo, ele teve esse contato, ele conheceu José Arigó, né? A gente está vendo o filme agora, né? Ele Olha, conheceu, né? Ele presenciou a atuação do José Arigó, e ele tinha um mentor que era queridíssimo, chamava-se Pai André, tá? Eu não sei se ele veio da Umbanda junto, né? Mas ele provavelmente. continuou do lado dele. Sim. Hoje, infelizmente, ele enfrenta um câncer, né? Mas, assim, são essas coisas, né, que esses espíritos que estão ali com ele que dá essa sustentação que ele Exato, precisa hoje, né? né? Que o abraçam, né? E dão esse Mas apoio. era um espiritismo bem raiz, viu? Eu chamo de raiz porque É, não era esse negócio dentro de centro espírita, né? não, Fechadinho, os bonitinho. trabalhos eram feitos em casa mesmo, né? Sim. Era. Eu cheguei a participar disso também na minha casa, que vinham médios e faziam dentro de casa mesmo, e faziam desde Hoje, assim, pequenininha. hoje eu não vejo mais isso, né, acontecendo. Sim, A mediunidade já ficou mais dentro, né, dos sim, centros dentro dos centros espíritas. espíritas, é. Mas quando eu era Isso. criança, era muito comum acontecer. O meu pai levava os médios e a gente fazia dentro de casa mesmo. Pois é. A gente era tudo criancinha pequenininha, assim, participava. Eu adorava, guria, adorava, desde pequenininha, essa Mas, coisa assim, de... a prática mesmo da mediunidade nunca me chamou a atenção, não. Eu gosto da É, mediunidade, assim, no sentido de perceber o conhecimento que ela traz, sim, sabe? Então, uhum, assim, a mediunidade que a gente chama de efeitos intelectuais, né? Ela, sim, para mim, ela, assim, ela me chama mais atenção porque eu gosto de perceber de que maneira, né, o conhecimento ele é construído no âmbito espírita, né? E essa pesquisa sobre mediunidade é justamente para a gente buscar entender a participação do médium, as concepções filosóficas que ele tem, as visões de mundo que ele tem, em comparação aquelas visões, aquelas ideias que vêm dos espíritos, né? sim. Aí vocês vão Então, chegar até no animismo, né, Ângela? mas para nós, animismo, a gente já parte do princípio de que ele é inevitável. Sim, Então, assim, sim. mas a gente Ele quer existe na saber, mediunidade, sim. então a gente quer saber a medida disso, né? Os limites, Até as onde, né? possibilidades Uhum, disso, né? sim. E buscar, na verdade, assim, um método. A gente está querendo visualizar um método, mas um método aplicável às ciências sociais, né? De entender a mediunidade a partir desses dois mundos sociais diferentes, né? Representados pelo médium e representados pelo espírito Muito desencarnado. arrojado esse pensamento de pesquisa. Muito, muito arrojado, na verdade. Sabe? E Mas muito necessário. a gente não sabe se vamos conseguir, tá? Sim. Mas a gente tem já caminhos delineados para isso. A pesquisa, né, você sabe, ela sempre tem que ficar se repensando. Então, às vezes, a gente pode começar de uma maneira e ver que aquilo lá não deu Sim, certo, né? Tem que começar de outra a forma. ciência é assim Mas mesmo. a gente não tem pressa nesse sentido. Tá? O importante Maravilhoso. é que a gente tenha assim, esse cuidado metodológico, né? Para que o resultado seja confiável, né? O resultado possa ser digno Sim. de apreciação, né? Pelo próprio Ai, movimento espírita. sensacional. Muito. Realmente eu vou ficar muito feliz em ver isso acontecendo. Eu acredito que eu verei mesmo. Ângela, quando a outra pergunta que normalmente eu faço é sobre o movimento de espíritas progressistas, né? Que é esse ao qual nós fazemos parte. E eu queria que contasse como é que foi que esse movimento te tocou. De alguma forma, vocês da EFOS estão nesse movimento. A criação da EFOS foi mais ou menos no mesmo tempo? Conta isso para gente. Olha, houve uma coincidência de dados, porque assim, esse movimento que se costuma denominar de espiritismo progressista, né? Embora assim, eu vou conversar um pouquinho sobre o que eu entendo por progressismo, né? Mas esse movimento basicamente acontece aqui com aquele
aqui em Goiás, né, com aquela palestra, né, Sim. do Divaldo, né, em que as Aham. pessoas ficaram um pouco incomodadas, né, com a fala dele, e a partir daí surgem vários movimentos, né? Isso aí é o Sim, quê? Tem uns 4 anos, 5 anos, eu né? acredito que Mais ou sim. menos, Acho que né? foi em 2017, né? Que É, ele por fez aí. aquilo. Então, houve uma coincidência, mas assim, é importante deixar claro, Suzana, que a EFUS, ela não surge como um movimento político, nem como um movimento contra-hegemônico, vamos dizer assim. Sim, Isso pode ser uma consequência, porque o que a gente queria mesmo era trazer de volta o aspecto científico e filosófico para a sim, doutrina espírita, né? Agora, quem se importa com o aspecto filosófico, quem se importa com o aspecto científico, normalmente não são pessoas dogmáticas, né? Não são não, pessoas fundamentalistas, né? exatamente. Então, a coincidência, né, de a EFUS talvez ser mais aceita e mais as pessoas dialogarem mais com a associação desse espiritismo mais progressista, em razão dessa abertura que a própria associação traz no seu bojo, né? Sim, A natureza dela é uma natureza de investigação, de diálogo e de preocupação social. Tá? Porque a gente não vê o espiritismo como uma seita hermética, né? Que deva sim, ficar é, ali como só uma opção religiosa, né? é, Não é assim não era assim que Kardec via o espiritismo. Então, como a gente vê o espiritismo de forma muito mais ampla, e no nosso caso, né, num diálogo muito próximo com a filosofia e com a ciência, então é quase assim, que natural essa aproximação, né, com sim. os Foi uma espíritas consequência, na progressistas. verdade, né? Foi uma consequência, É, tá? Muito embora, assim, o termo progressismo, eu acho que ele não diz tudo, né, sobre o que está acontecendo nesse movimento contra-hegemônico, né, se a gente pode dizer sim, assim. Porque progressista tem tantos sentidos, assim como conservador tem tantos sim, sentidos possíveis, né? sim, Então, é difícil você achar, assim, se a gente coloca nesses blocos muito isolados, você é conservador, você é progressista, é muito provável que a gente venha a não ser justo, né, com algumas pessoas aí, porque às vezes você é progressista no sentido mais comportamental, mas não é no sentido político nem econômico, da mesma forma uhum, que às vezes você é mais conservador no sentido moralista do termo, né? Mas é mais aberto no sentido das da políticas, economia de mercado, da é, política em si, né? Então, assim, há muitas variantes nesse processo, mas eu posso dizer que, de fato, a EFUS, as pessoas que compõem a EFUS, veem, né, sempre essa possibilidade de mudança, de transformação, sim, e o desejo de que seja uma transformação para melhor, né? Embora nem sempre é, ocorra, né, nesses é. tempos. Mas eu acredito que nós vamos mudar para melhor, porque, olha, sério mesmo, a gente já está bem sentadinho no fundo do poço, e eu espero que esse poço não tenha porão, porque, menina do céu, olha, danado. Mas, ó, eu me lembro porque a gente faz parte do Sejus, né? E ali as discussões são muito bonitas, muito calorosas, muito, na maioria das vezes, bastante respeitosas e tal. O povo ali é muito querido. E ali dentro gerou uma discussão a respeito do nome. Como é que seria esse nome? Foi muito curioso. Nós ficamos meses até que então alguns lá bateram o martelo. Não, vamos ficar nesse de progressista mesmo, porque a gente achou que abraçaria mais pessoas, né? Porque se colocasse algo assim muito definido, tipo, espíritas à esquerda, ou espíritas pelo social, ou espíritas assim, o assado, a gente ia deixar muita gente de fora. Então, o progressista ficou tipo assim, uma coisa mais um guarda-chuvão
para abraçar todo mundo. Eu compreendo, assim, às vezes a gente tem necessidade até para facilidade de identificação, né? Vamos dizer assim. E mais, e mais eu acho até, Ângela, que foi uma necessidade de nós dizermos assim, ó, de uma maneira um pouco mais educada e mais delicada. Nós não fazemos parte daquilo, entende? Então a gente teve que criar um outro nome. Nós não fazemos parte daquela coisa que se tornou, digamos assim, né? Aquela parte do... É interessante, Suzana, porque, assim, progressismo no espiritismo é até meio redundante. É redundante, se você for pensar, né? Porque assim, não tem uma ideia mais de progresso delineada claramente do que a contida, né? Dentro Exatamente. Imagina do espiritismo. Isso no século XIX, agora, não é um progressismo. Agora, é interessante a necessidade de reafirmar isso, né? Ter a necessidade de reafirmar isso. Mas, assim, a história, ela caminha, né, do seu jeito, com as condições que ela tem. Então, o espiritismo que está no Brasil hoje, que eu digo assim, esse mais, que se destaca mais, que movimenta mais pessoas, né, que é capitaneado pelas instituições de unificação, ele, de fato, é um espiritismo que está mais religioso, né? Sim, conservador, religioso. Tem explicações históricas, explicações históricas para isso, né? O Brasil nunca foi um país que valorizou a ciência, né? Então, exatamente. O espiritismo chegando aqui final do século XIX no Brasil, ele não vai encontrar, né, pessoas acadêmicas ou cientistas que vão se importar com isso, né? Então, foi quase que natural também que o movimento religioso o abraçasse, né? Sim, não tem problema isso, sabe? Eu não vejo problema nisso, sabe, Suzana? Exatamente. A gente tem que entender. As pessoas, tem pessoas que não conseguem transitar pela filosofia ou pela ciência, né? Esse passado, né, católico demais que nós temos, ele acaba influenciando a forma como a gente vê, né, também o espiritismo. Então, tudo bem, né? Eu não vejo assim, né? cada um na sua. Exatamente. Não, a gente não pode ficar assim, dessa forma, dando, né, murro na ponta de faca. A gente tem que aceitar, é assim. Agora, a gente também não pode construir o nosso caminho, né? Exatamente. É isso que eu penso, né? Felizmente, o espiritismo não é igual à maioria das igrejas, que tem muita centralidade, a Igreja Católica especialmente, né? Que é muito verticalizada, né, nas suas ações. Então, assim, nisso há mais autonomia, né, em relação aos trabalhos que os centros espíritas, as instituições espíritas desenvolvem. Sim. Então, é um pluralismo muito mais viável, né, eu penso, dentro do espiritismo, do que, por exemplo, seria em outras religiões. Com certeza, a gente tem esse espaço, né? Nós conseguimos, espíritas progressistas, redundante ou não, nós estamos aí fazendo barulho, né? Que legal. Querida, o meu Zoom aqui está gritando que nós temos só 5 minutos mais. Sim. E tu viu como passa rápido? Eu dei uma olhada aqui, nem acreditei. O tricô é assim mesmo. Ai, que né? delícia. É muito rápido. É bom. Isso é igual assim, a gente tomar cafezinho com pão de queijo. Ai, aqui que a gente delícia. tem esse hábito. É um hábito vindo de Minas, Sim, é muito comum. Eu não sabia que os goianos Ou comer uma pamonha, né? Hoje eu já comi uma pamonha, apesar de Ai, não. Pamonha é a minha lembrança de infância. Aqui não tem pamonha. Ai, nem me fala. Pois é. Querida, para a gente encerrar, então, essa nossa conversa super gostosa, eu te agradeço mesmo, de coração, foi muito bom, muito bom. Eu que agradeço. É ótimo ouvir as pessoas, as histórias e as novidades. Então, deixa uma mensagem gostosa aí para essa turma que te ouviu. E é isso, a gente segue. Eu sempre digo, eu acho assim, o espiritismo, ele tem assim, uma matéria-prima muito importante que a gente deve valorizar, sabe? E a gente tem que fazer essa valorização, celebrar Kardec, assim, com essas questões primordiais, né, que é uma visão
mais aberta, né? Uma visão assim de romper com aqueles atavismos muito fundamentalistas. Então, se a gente recuperar isso de alguma forma, eu acho que nós estaremos contribuindo, né? A gente não precisa criar inimigos, nós não precisamos, né, criar grandes dissidências, mas eu acho que há uma forma de recuperação das ideias de Kardec, especialmente da postura, né? Eu sempre falo isso. Sim. Não é nem tanto o conteúdo, porque o conteúdo é tão assim, ele muda tanto com os séculos, com com a própria história, né? Tem coisas que são datadas. Exatamente. Mas assim, a postura é muito interessante de Kardec. Eu acho que isso não foi ultrapassado ainda. Não. Tá? Que essa preocupação com ele e não ser aquele religioso tradicional da sua época, né? De procurar avançar com a ciência, de sempre fazer indagações, né? Sempre estar fazendo novas perguntas, porque o conhecimento, ele sempre, para ser alcançado, ele precisa de novas perguntas também. Então, se a gente conseguir manter esse espírito, eu chamo isso do espírito kardeciano, eu acho que nós estaremos bem, né? Podemos não alcançar todas as coisas, dar todas as respostas, mas eu acho que esse esforço ele já é significativo e, certamente nos baliza para estarmos na direção correta. Eu penso assim. Uhum. E daqui a pouco a gente está preparando o terreno para os que vierem depois de nós também. Sim, né? Que lindo isso! Com certeza, excelente. Querida, valeu demais, amei conversar mais, porque no Sejus, a gente lá no meio das discussões, a gente não tem tempo, né? Não tem tempo, né? Não tem tempo. Nem é o lugar, né, também. Não é. Ali a gente tem que seguir direitinho a regra. Querida, adorei. Foi muito bom mesmo, te agradeço de coração. Eu que agradeço, A gente se encontra por aí, então. Parabéns por essa iniciativa, valeu demais. Um grande beijo para ti. Tchau. Tchau, querida.